Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma segunda-feira e vamos falar um pouco do nosso Flamengo que vem dando para nós alegria. É claro, o jogo de ontem tinha obrigação de ganhar, não desfazendo do América, mas o América, infelizmente, ele é um time rebaixado, mas também tem outra coisa, essas equipes que já estão rebaixadas, elas não têm nada a perder, então elas vão dar trabalho, que nem o jogo ontem, quando começou, o Flamengo começou a passar uns momentos, teve uma bola na trave e tudo. Por quê? Porque o time tem a perder o quê? Ele vai jogar com tudo, porque vencer do Flamengo seria uma coisa boa. É claro que o nosso time depois, o Tite deu uma ajeitada e nós melhoramos bastante. É, e quase, esse campeonato é uma coisa, um campeonato é considerado um dos melhores campeonatos do mundo, não somente pela qualidade, mas pela surpresa, né, que vem acontecendo e acontecendo uma atrás da outra. Existem coisas que, por exemplo, há um mês atrás, ninguém contaria mais que o Flamengo pudesse chegar entre os primeiros, porque já tinha perdido tudo, estava numa situação difícil, mas o Tite, eu tenho de dar o meu braço a torcer, que mesmo, eu digo, que eu não era a favor do Tite, e eu nunca gostei muito não da pessoa, que eu não o conheço, mas do modo, do tipo de treinamento que ele dava, eu não gostava, porque é uma coisa minha, eu não posso explicar o porquê, mas eu não gostava. Mas não quer dizer com isso que eu não tenho de reconhecer que ele tem uma qualidade, e que ele tenha conhecimento, porque tem um jeito no Flamengo. Ele ontem na entrevista, inclusive, não quis dizer, quando perguntaram a ele sobre a recuperação do Cebolinha, ele falou que não, que era próprio do jogador, mas não é, foi ele. Assim como o Dorival deu um jeito no Pereira, ele também deu um jeito no Cebolinha, não é deu um jeito, porque quando o jogador aprende a jogar, o futebol eu aprendi na minha vida que ninguém desaprende. E também o futebol não se aprende a jogar, o nada nasce com a qualidade, ele se aperfeiçoa, porque se futebol aprendesse, eu seria um craque, teria sido um craque na minha vida, eu não era um jogador comum, porque o diferenciado, ele já nasce diferenciado. Nós temos muitos casos aí de jogadores especializados que, vamos falar do passado, Nilton Santos, Garrincha, Pelé, Coutinho, Zico, são jogadores que já vêm com aquela qualidade, só eles depois, através do treinamento, eles vão se aperfeiçoando. Mas enfim, vamos falar do nosso jogo. O Flamengo está numa situação, ontem foi um sobe e desce interessante e emocionante. Uma hora o Flamengo estava em primeiro, de repente o Palmeiras estava em segundo. Eu não assisti o jogo do Palmeiras, mas o que falaram que eu ouvi dizer é que não perdeu por detalhes, né? Então o que acontece? A situação ainda está valendo. Esse campeonato brasileiro desse ano está uma surpresa terrível, né? Porque ninguém tem certeza quem vai ser campeão. Eu já tinha dito no outro vídeo que eu não podia garantir que o Palmeiras iria ganhar todos os jogos, né? E que o Flamengo iria ganhar todos ou perder. Mas está um sobe e desce danado. Porque nem agora a situação está como? Está em aberto, o campeonato está em aberto. Eu não vou garantir aqui que o Flamengo vai ser campeão. Eu vou bater aqui que eu quero que seja, claro. Mas também não vou garantir que o Palmeiras vai ser. Porque nós temos algumas equipes ali, que estão em primeiro, segundo, terceiro e quarto, todas elas têm condição, depende dos tropeços. Se o Flamengo tropeçar um jogo, acabou para ele. Se o Palmeiras tropeçar, praticamente acabou para ele. Só que os jogos do Palmeiras são jogos mais fáceis. Ele vai jogar contra o América, depois pega o Fluminense e por fim pega o Cruzeiro. São times, como eu já falei, que não tem nada a perder. Eu acredito que é o seguinte, eu não vou pensar
que o Fluminense vai querer atrapalhar o Flamengo ou não. Não é nada disso. Mas o Fluminense, quando for jogar com o Palmeiras, já vai estar pensando no Mundial, que parece que é dia 18. Então, talvez ele, não por uma questão de prejudicar o Flamengo, mas talvez por não estar muito interessado, para não machucar o jogador, talvez não jogue com aquela vontade se o Fluminense tivesse também no páreo para ser campeão. Então, isso é natural no futebol, essas coisas acontecem dessa maneira. Agora, ele pega o próximo jogo do Palmeiras é o América. Ele tem a obrigação de ganhar. E o Palmeiras tem equipe para isso. Depois pega o Fluminense, que eu já falei, aparentemente vai estar desinteressado, não para prejudicar os outros, mas para não machucar nenhum jogador dele, não vão começar a dividir para valer. E depois pega o Cruzeiro. Eu acredito que desses 3 jogos, o mais perigoso para o Palmeiras é realmente o Cruzeiro, porque o Cruzeiro está no sufoco lá, de repente ele vai depender desse jogo para não cair. Então ele talvez vai ser o jogo da vida dele. Isso é o que eu penso, não é dizer que está garantido. O Flamengo joga agora com o Atlético Mineiro, que está voando, ganhou do Grêmio e está no páreo, vai querer jogar. É um jogo difícil, é muito difícil. O Flamengo depois tem mais 2 jogos, ele pega o Cuiabá e o São Paulo. Então os jogos do Flamengo, teoricamente, são mais difíceis do que os jogos do Palmeiras. Mas futebol é jogado, como a gente fala, e o lambari é pescado. Com essas surpresas que vem acontecendo, puxa, é incrível. A gente não pode garantir que quem já ganhou o campeonato. E a missão do Tite, ele está cumprindo. Ou seja, nós temos o Flamengo tem que pensar em ganhar esses 3 jogos e acabou. Vamos ganhar os 3 jogos. E vamos ver como eu digo, vamos ver como fica. E o Palmeiras também, o técnico também, deve ter dado as instruções para os seus jogadores que tem de ganhar os 3 jogos. E se o Flamengo ganhar os 3 jogos, o Palmeiras jogar os 3 jogos, infelizmente o que aconteceu lá atrás, que foi perdas de gols do Flamengo, a diferença do saldo de gol parece-me que é de 9 gols, então o Palmeiras passa a ser campeão pelo saldo de gol, que é uma tarefa que foi ajeitada e a meta foi atingida pelo Tite. Eu gostaria diferente, eu gostaria que o Flamengo fosse campeão, não tem nem por onde. O próximo jogo nosso é um jogo difícil. E o Pulgar ontem fez uma bobagem, que é jogo, não tem jeito. Ele fez a falta, tomou o segundo cartão amarelo, está fora do jogo. É um jogador que faz muita falta no meio do campo. Mas nós temos jogador para repor. O que o Tite precisa trabalhar agora, nesses 2 dias, é a cabeça de quem for o substituto e como ele vai montar o time sem o Pulgar para que mantenha o mesmo ritmo de jogo que aconteceu ontem. Porque o segundo tempo do Flamengo ontem foi muito bom. O Flamengo jogou muito bem. A única coisa que eu tenho crítica é na lateral. A lateral direita do Flamengo, nós precisamos urgentemente para 2024 acertar esse lado, porque está difícil. E ontem também no primeiro tempo, no comecinho, nós tomamos um pouquinho ali, mais ou menos. Então, essa defesa precisa ser arrumada também e nós precisamos simplesmente o quê? Pensar agora em ganhar os jogos. E acabou. Nós temos que ganhar esses 3 jogos. Como? Jogando. Se jogar que nem jogou ontem o segundo tempo, não tem nem por onde. O Flamengo chega lá. E se o Flamengo chegar com os mesmos números de ponto do Palmeiras, no pior das hipóteses está bom, porque nós conseguimos chegar na Libertadores sem ficar na pré-eliminatória, né? Que aí já atrapalha todo o programa de um time, porque as pré-eliminatórias da Libertadores, se eu não me engano, era em fevereiro. Então a pré-temporada fica estragada, não dá tempo da equipe, seja lá qual for, de se preparar para 2024.
Mas eu continuo batendo na madeira, eu tenho esperança de ser campeão. Não tem problema, eu sou flamenguista e a minha esperança positiva é que nós vamos ser campeão. Eu vou secar, eu quero que o Palmeiras dê um tropeço num jogo desse aí pra gente ficar na frente, caramba. Nós não chegamos, então agora não é contar com a sorte, não é a sorte, é o jogo. Tem de jogar bem, tem de se dedicar. O Tite está preparando bem o time está jogando direitinho, né? E os gols não saíram por acaso, foram de jogadas trabalhadas, aquilo que eu sempre quis que o Flamengo continuasse. Porque no tempo do São Paulo era um lançamento lá do goleiro e procurando o centroavante e acertava sem o zagueiro do adversário. Hoje não, o Flamengo está jogando. E é isso que eu quero, é isso que eu desejo, né? Que eu quero. Quem sou eu para querer, mas o que eu desejo é que o Flamengo chegue nos finalmente. E com toda certeza, meus amigos, nós vamos chegar lá, nós vamos ser campeão brasileiro. Olha, e aquilo que eu falei, eu tenho de preparar a carta de desculpas para o Tite, pelo que eu, no começo, quando ele veio, eu estava meio desconfiado dele. Hoje eu já não estou meia boca, não. Eu estou dando a minha mão à palmatória que o Tite conseguiu mudar esse elenco, mudar a vontade dele jogar, deu estímulo para esses jogadores através de conversa e de bom treinamento. A gente percebe que o trabalho está sendo sério. E um trabalho sério sempre pode ter um bom resultado, não tem nem por onde. Todo o trabalho de um profissional que é feito com dedicação e com responsabilidade, dá certo, não tem nem por onde. O que não vinha acontecendo com os Pereira, com o Paulo, com o São Paulo, aqueles técnicos que ficaram lá para trás, que é coisa para a gente esquecer. Vamos agora pensar, quem é o técnico do Flamengo? É o Tite. Vamos dar apoio, vamos dar uma força, vamos mandar para ele um pensamento positivo, uma força, uma energia positiva para que dê tudo certo e que a gente consiga ser campeão brasileiro desse ano. Caramba, vai ser uma alegria enorme para nós. Eu já estou contente com o time e vou ficar muito mais. Se o time continuar jogando como ele está, eu, de coração, de flamenguista, fico muito feliz com o elenco. Nós temos de fazer algumas compras, fazer algumas vendas, isso é problema. Tomara que a diretoria caia numa real, né? E numa real verdadeira, não algumas palhaçadas que fez esse ano, no que resultou o quê? Esse sufoco de estarmos lutando com uma diferença de gols, uma diferença de ponta, que nós perdemos pontos de bobeira, mas isso aí não vai resolver porque não vai voltar atrás, né? Aqueles pontos que perdemos. Não adianta pegar e ficar chorando, né? Por uma coisa que já passou. Vamos procurar sorrir para ser campeão. E a todos meus amigos, saudações rubro-negro de coração. Vamos lá, gente. Isso aqui, gente, isso aqui é Flamengo, tá? Um abraço.